Uma boa tarde a todas, todos, na verdade, nós 5 de meninos aqui, o Juliano, mais os 2 meninos, né, e o Alexandre. Então, uma boa tarde a todas, né, que estão participando dessa reunião hoje sobre ações de combate ao abuso e exploração sexual, realização da Frente Parlamentar da Juventude, a qual eu sou presidente. Essa reunião está sendo televisionada, está sendo gravada e vai ser reprisada em outro momento, porque como a TV Câmara divide um tempo com a TV Assembleia, então nós estamos dividindo esse espaço, mas posteriormente é reprisado. Quem precisar de cópia também a gente fornece desse programa, tá? E quem precisar de atestado, o pessoal que está aqui também nós iremos fornecer. Quero agradecer especialmente a psicóloga Janete Marisa Vivan, que está aqui presente, do Ambulatório Municipal de Atenção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Maus Tratos, Rede Apoiar, a FAS, aqui representada pela Franciele Fernandes, gerente da FAS, e o Conselho Tutelar, representado pela Rosane Fórmulo. Daqui a pouco chega a colega também, a Marjorie. Quero fazer uma saudação também especial às pessoas que estão representando as diversas entidades, cursos de assistência social, psicologia, né, em especial aqui a Rampa, o La Salle Carmo, a Escola São José, a Escola Adventista, o Instituto Filhos, a Rede Apoiar. Instituto Filhos também gostaria se pudesse fazer parte da mesa depois para dar sua, né, contribuição. A Escola Santa Catarina, o ENCA, a 4ª Coordenadoria Regional de Educação, a SMED, aqui representada pela CIPAV e também pelo Serviço Social. O CAPES também seria importante, depois que pudesse dar contribuição. Conselho Tutelar Sul, a SOS Vida e a Kátia. A Kátia está representando qual entidade? Kátia, isso. A APADEV, isso aí. Então, nós iniciaremos, então, de imediato com a psicóloga Janete, para ela expor, né, todo o trabalho que é desenvolvido aqui em Caxias do Sul, dados, estatísticas. E o que me motivou essa reunião, Janete, foi a última audiência pública que nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores. Na época, então, foi o ano passado, a vereadora que ficou por um período, a vereadora Ana Corso, e posterior àquele debate que nós tivemos aqui na Câmara, com dados que vocês trouxeram, principalmente a Rede Apoiar. Fiz diversas manifestações aqui, e eu tenho visto a imprensa também nos ajudando, nos apoiando a divulgar o Disque 100, né, para denúncias de violência contra as nossas crianças e adolescentes. Então, se tu pudesse passar todo o trabalho que está sendo desenvolvido, também o Conselho Tutelar, as demais redes de apoio à criança e adolescente. Nós iniciaremos então com a Rede Apoiar, mas depois nós abriremos a palavra para a Conselheira Tutelar Rosane, também para a FAS e as outras entidades, tanto da questão educacional, a 4ª CREA, a SMED, mas a todos que desejarem fazer o uso da palavra. Também quero fazer uma saudação à professora Maria, da Escola 19 de Abril, lá do Cidade Industrial. Posteriormente nós vamos citando também as pessoas que estão participando. Vai ocupar aqui? Só liga o microfone. Pode. Não precisa, porque só eu gosto mais de falar em pé. Boa tarde a todos. Então, eu estou representando o Apoiar. Acho que a maioria conhece o Apoiar, mas ele é um serviço do município ligado à saúde mental, que atende encaminhamentos da rede de proteção em casos e situações de violência doméstica contra criança e adolescente. Então, ele surgiu inicialmente através de uma ONG que viu a necessidade de dar atendimento a essas crianças e adolescentes vítimas. E então um grupo de pessoas se reuniu e montou uma ONG que, com o tempo, foi absorvida pelo município, a partir de 2001. Então, o nome Apoiar é um nome fantasia e chama Ambulatório Municipal de Atenção à Criança e Adolescente Vítimas de Maus Tratos. A nossa população, então, são crianças e adolescentes até os 17 anos, até os 18 incompleto, e as suas famílias.
A gente atende a psicoterapia para as crianças, avaliação e psicoterapia, e para as famílias a orientação e acompanhamento. A missão do Apoiar é integrar a rede de proteção que está relacionada às questões de maus tratos contra crianças e adolescentes, no intuito de contribuir para romper com o ciclo de violência intra- e extrafamiliar no município de Caxias do Sul. O objetivo geral: prestar assistência especializada a crianças, adolescentes e suas famílias que são encaminhados pela rede de proteção através de medida protetiva por estarem envolvidos em situações de maus tratos, como abuso sexual, físico, psicológico e negligência, assim como desenvolver atividades preventivas e educativas junto à rede de saúde, escolas e instituições afins e comunidade em geral. A nossa equipe é composta de uma coordenadora, 5 psicólogos, uma assistente social. Nós temos uma vez por semana um turno, um médico psiquiatra, uma médica ginecologista e uma pediatra para fazer uma avaliação física também da criança, e 3 estagiárias e uma auxiliar de limpeza. Eu gosto muito desses artigos do Estatuto. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E o 245, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em casos de reincidência. Então, são artigos que mostram que a sociedade dá um peso para o cuidado com crianças e adolescentes. E dá esse peso porque sabe que da infância e da adolescência se forma um adulto que vai estar bem formado ou mal formado. E o peso que ele vai gerar na sociedade pode ser uma coisa negativa, mas pode ser positivo se tiver todo esse olhar de cuidado. Os órgãos que compõem a rede de proteção do município, então, são os conselhos tutelares, a Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público e a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Para ser incluído nos atendimentos do Apoiar, o encaminhamento tem que vir de um desses órgãos. Não pode ser através de UBS ou escola. Então, são esses 4 órgãos que nos encaminham. A entrada do usuário, então, se dá pela rede de proteção, através de uma medida aplicada. A gente faz o agendamento da entrevista de inclusão, faz a entrevista, passa por avaliação diagnóstica, psicológica, médica e social, através da assistente social. A gente faz o projeto terapêutico com discussão de caso, e aí, então, começa a assistência. Dependendo da família, o que ela precisar, se precisar encaminhamento para a rede de assistência social, se precisar encaminhamento para alguma especialidade médica, também se faz. Se precisa atendimento para alguma pessoa da família, a gente também faz os encaminhamentos, as orientações, para as pessoas poderem acessar a rede social, a rede de atendimento, né, da comunidade. Quando a gente termina a avaliação da criança, é remetido um relatório, ou um atestado, ou um laudo, para o órgão que encaminhou. Falando não da investigação, porque a gente não é a delegacia, mas de se essa violência sofrida, supostamente sofrida, resultou num trauma que precisa de tratamento psicológico. Então, algumas crianças passam pela avaliação, mas por terem famílias que acolhem, protegem depois de um fato acontecido, elas são liberadas após a avaliação, ficam bem. Agora, quando a violência é dentro de casa e a mudança dos adultos ela é mais demorada, então a criança permanece em atendimento psicológico. Ao receber a alta, da mesma forma, a gente faz um parecer, um laudo, um atestado, informando que a família cumpriu toda a medida protetiva e então eles recebem alta. O que mais? Se tem situação de vulnerabilidade social... Então, a gente encaminha.
A rede de saúde pode acessar também através do encaminhamento da Sinan e das Dantes, faz a avaliação, daí vai para o conselho, daí chega até nós. Então, sempre tem o caminho, né? Mas, para chegar, precisa passar por um daqueles 4. Então, a gente veio para falar, essa data foi até escolhida por estar próximo do Dia Nacional de Enfrentamento à Exploração e ao Abuso Sexual na Infância e Juventude, que foi dia 18 de maio, né? Então, a gente trouxe um pouquinho das definições do que é abuso sexual. A lei do estupro, ela mudou há uns 3 ou 4 anos, eu não tenho a data precisa, né? Porque existia o estupro e existia o ato libidinoso. E agora, todo o crime de conotação sexual, ele é julgado como estupro. Então, não importa se teve o ato sexual completo, se teve penetração ou não, mas entra na mesma lei. E isso é um avanço para quem precisa ainda dessa repressão externa do que ter o controle interno. Então, toda atividade de conotação sexual, seja passar a mão por cima da roupa ou por baixo, despir-se na frente da criança, deixar assistir às relações sexuais dos pais, mostrar revistas, filmes pornográficos, ter uma conversa de conotação da sensualidade, estimular ou se estimular na frente da criança, sempre com o objetivo de obter prazer sensual, isso tudo é estupro. Entra na lei do estupro, isso tudo é abuso sexual. Então, muitas vezes isso ocorre sem deixar provas. Né? Por isso que é uma coisa sutil. Acontece e fica sem provas. Por isso que a avaliação psicológica é importante, que é onde a criança pode conseguir expressar alguma coisa. E a importância de todos vocês aqui, que também podem ter esse olhar, né, um pouquinho mais aberto para poder perceber alguma coisa que esteja acontecendo. O abusador, ele não tem um perfil definido, no geral. Os pedófilos têm um perfil definido, mas eles são mais raros do que os abusadores comuns. Então, é mais difícil de perceber porque são pessoas aparentemente normais e levam uma vida normal, muitas vezes em família, sendo provedores, sendo trabalhadores, tendo uma rede social de amigos adequadas, mas eles têm um desvio na área da sexualidade. E que é difícil, muitas vezes é difícil das pessoas acreditarem que aquela pessoa cometeu um ato. Às vezes é difícil a própria família aceitar, acreditar que aquilo está acontecendo, porque em todos os outros ramos da vida dessa pessoa, ela age com certa normalidade. Então, o abusador pode usar de força, né, de pressão, de usar sua hierarquia para forçar, ou ele pode seduzir comprando, né, com balinhas do mercado, os jogos de videogame, o celular, o passeio, vou te levar de moto, vou te levar de carro. Então, tem essas duas formas, pela sedução ou pela coerção. E a ameaça que os que usam da força para conseguir o seu objetivo, a maior ameaça é: vou matar a tua família, vou matar a tua mãe, principalmente. Então, isso desarma a possibilidade da criança ter o desejo de enfrentar aquilo, porque ela imagina: se matar minha mãe, então eu fico nas mãos do opressor. Então, é bem difícil para eles relatarem esse segredo. E a primeira pergunta que eles vão ouvir da família quando falam é: por que tu não contou antes? E aí, ao invés de fazer um bom serviço para a proteção da criança, culpabilizam ela de novo, e isso não é salutar. Então, a gente não pede por que não contou antes, porque se não contou é porque não teve a capacidade, né, emocional e estrutural para fazer. A
abuso sexual e exploração sexuais têm definições diferentes, né? Exploração sexual trata-se de toda prática sexual com fins lucrativos. Então, existe a pornografia, que é apresentar partes descobertas do corpo ou representar cenas sexuais diversas com o objetivo de instigar a libido do espectador, neste caso, usando crianças e adolescentes. O turismo sexual, que aqui no Brasil é bem comum, mais no Nordeste, né? A gente sabe que o pessoal, estrangeiros, tem essa... É vendida essa ideia lá fora de que o turismo sexual no Nordeste brasileiro é fácil. O tráfico, que pode ser para fim sexual ou para outros fins, exploração de trabalho, por exemplo, e a prostituição, que é o uso do corpo de uma criança e adolescente para a satisfação direta de um ou mais clientes numa relação de mercantilização, da qual paga-se para a satisfação erótica presencial. E existe poucos casos, ainda bem, mas de pais que vendem os seus filhos, né? Alugam seus filhos para isso. A gente não tem as estatísticas de 2017, assim, porque é início de junho só. Mas a gente trouxe as de 2015 e 2016, que elas, se vocês forem ver, ela tem uma representatividade. Então, 2017 não vai deixar de ser parecido com isso. Então, foram 339 encaminhamentos em 2015 e foram 376 em 2016. Dos 4 tipos de violência que a gente atende, né? Física, psicológica, negligência e sexual. De sexual foram 155. De abuso físico, 117. De abuso psicológico e negligências, 49. Comportamento abusivo é um outro atendimento que a gente faz no Apoiar, é que adolescente, de vez em quando, na entrada da adolescência, um pouquinho depois, eles estão com os hormônios muito acesos. Eles não se sentem ainda seguros o suficiente para namorar. E eles querem aprender, e eles sentem a necessidade física. E volta e meia, numa bobeada, num descuido, tendo uma criança por perto, eles fazem uma experimentação. Que não é mais jogo sexual, que acontece na infância, porque de um adolescente para uma criança, tendo diferença de 5 anos, já é considerado abuso. Então, a gente não pode chamar um adolescente de abusador, mas sim de comportamento abusivo. E, no geral, assim, o mais básico é essa bobeada momentânea, né, que se passa por uma avaliação, por um tratamento, ele consegue internalizar sua conduta normal dentro da área da sexualidade. Exploração sexual, que daí entra a parte mercantilista, é onde tem dinheiro envolvido, e bullying 1. Em 2016, então, o abuso sexual é de 165, o abuso físico de 108, psicológico e negligência 91, abusivo 6, comportamento de risco é 4. É outra categoria, que é quando a criança, por muitos motivos, se põe em situação de vulnerabilidade sexual, se expõe, até procura, mas é uma procura que não é sadia, é uma procura por algum transtorno, né? Exploração sexual nenhum e bullying 2. O total de 650 casos, então, entre 2015 e 2016, foram 320, ou seja, 44% dos nossos atendimentos, e de todos os outros somados, 55. Com quem o abuso acontece? Então, a idade para as meninas dos meninos é entre 6 e 10 anos, e das meninas entre os 11 e os 14 anos, o maior índice, mas ele não é tão diferenciado. Vocês veem que é 32% e 31%, né? Quem é o abusador? Segundo Apoiar, o abusador sexual é em 95,6% dos casos do sexo masculino, e a idade é entre 25 e 40 anos. Em 70% dos casos, o abuso é intrafamiliar, tendo como principais abusadores o primeiro colocado nesses 2 anos é o pai. Eu estou lá há muitos anos e alterna entre o pai ser o primeiro colocado
em alguns anos e o padrasto em segundo. Pai e padrasto, assim. Então, nesses 2 anos, o pai ficou como 28,3%. Conhecidos, que são vizinhos, amigos, ficou em 24,2%. Outros familiares ficou em 20,5%. Padrasto, 18,3%. E desconhecidos, que é aquela sombra que a sociedade tem, do abusador sexual, o pedófilo, esse, né? 8,7%. São poucos os casos fora da família. Prevenção. Então, a prevenção, segundo a Organização Mundial de Saúde, classifica-se em primária, que é o trabalho informativo com os pais responsáveis sobre os processos de desenvolvimento da criança, do adolescente, a sensibilização dos profissionais das áreas diversas quanto à temática do abuso sexual e trabalho de orientação escolar das crianças. É o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando um pouco sobre esse assunto, né? Ampliando um pouquinho as ideias que a gente tenha sobre ele, para poder ser multiplicador nos espaços que a gente convive. A prevenção secundária inclui-se a capacitação de profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes abusados sexualmente, e a terciária é o acompanhamento da criança e adolescente com os diversos atendimentos que podem receber, psicológico, psiquiátrico, da assistência social. O apoiar, ele atua em todas as áreas, porque a gente faz o atendimento clínico, sim, mas a gente faz muita palestra, né? Vai à escola, vai ao bairro, vai à comunidade. A gente faz capacitação de todos os órgãos que nos pedirem, a gente está aberto a fazer esse trabalho, como forma de prevenção, porque a gente viu que os números não são pequenos, né? E para dar conta com a nossa equipe de tudo que tem de encaminhamento não fica fácil. Então, trabalhar na prevenção é essencial. Eu fico bem feliz que vocês estejam aqui, porque com certeza é um olhar a mais que vai nos ajudar a trabalhar na prevenção. Esse textozinho é de autor até desconhecido e a gente gosta de ler ele no final da apresentação, que é para ter uma noção da coisa sagrada que é ter uma criança e um adolescente sob nossa guarda, sob nosso olhar, sob nosso cuidado, né? E o que a gente pode fazer com esse dom de Deus que veio para cada um de nós. Então, a criança aprende com o convívio. A criança que convive com críticas aprende a condenar. A criança que convive com hostilidade aprende a ser agressiva. A criança que convive com o ridículo aprende a ser tímida. A criança que convive com a vergonha aprende a ser culpada. A criança que convive com tolerância aprende a ser paciente. A criança que convive com estímulos aprende a ter autoconfiança. A criança que convive com elogios aprende a valorizar. A criança que convive com a integralidade aprende a ser justa. E a criança que convive com a segurança aprende a ter fé. A criança que convive com a aprovação aprende a gostar de si mesma. A criança que convive com honestidade aprende a verdade. A criança que convive com a aceitação e amizade aprende a encontrar o amor no mundo. Esse tem Dorothy Law Notes. Tem, sim, o seu autor. E é verdade. Então, a gente tem um tesouro sob o nosso olhar e a gente tem que fazer esse tesouro poder brilhar tudo que ele tem que brilhar. Então, das informações do apoiar são essas. E agora eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigado a Janete. Infelizmente, né, Janete, nós temos que estar aqui hoje. Eu não gostaria de estar fazendo esse evento. A gente gostaria de estar falando coisas boas para a nossa juventude, para as nossas crianças. Né, mas estamos aqui para alertar como forma de prevenção. Também quero saudar a Luciane, que está representando... Cadê a Luciane? Luciane, estagiária da... Qual entidade que é? Serviço de fortalecimento de vínculos lá de convivência de vínculos do Vitória, a Casa Lar Asa,
né, e a conselheira tutelar Marjorie, que está aqui presente também, a Marivanda, psicóloga, a Alda. Tu vi ela por aí, Alda? Acho que saiu. Tá ali, seja bem-vinda, Alda. E aos demais que a gente citou. Também só gostaria de dizer que nós convidamos a Delegacia da Criança e do Adolescente, não se fizeram presente até agora, e também a Promotoria Especializada de Caxias do Sul, questão da criança. Eu passo a palavra, então, a Franciele Fernandes, gerente da FAS, para que também possa fazer sua abordagem, para depois nós abrir também para o Conselho Tutelar e, posteriormente, pessoal. Boa tarde a todos. Eu venho hoje representando a FAS, e especialmente um dos CREAS, né, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS Norte especificamente. Em relação ao trabalho no que diz respeito a situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, os CREAS, na verdade, são à frente desse trabalho dentro da FAS, né? Claro que todos os órgãos da FAS, os CRAS, serviços de convivência, estão habilitados para identificar situações e encaminhá-las para os órgãos competentes, mas o CREAS é o que acaba recebendo situações de violência propriamente dito, né, no âmbito da assistência social. O CREAS atua, né, nessas situações através de um serviço chamado PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Hoje nós temos em cada CREAS uma equipe composta por 5 técnicos, né, assistentes sociais e psicólogos, que fazem um acompanhamento de famílias onde ocorrem essas situações. Ou seja, né, em muitos casos a gente acaba atendendo a criança, né, ou o adolescente e também o violador, né, o que torna o trabalho bastante delicado, né, bastante, enfim, complexo de se realizar, mas como na assistência há uma matricialidade dentro da família para realizar o atendimento, então há essa necessidade também de atender enfim, a quem acabou cometendo essa violência. A gente trabalha normalmente com atendimentos individuais, né, o técnico com a família, minimamente quinzenal, né, por necessidade acaba sendo menos espaçado, e também na modalidade multifamiliar, os grupos, né, que a gente realiza, trabalhando questões bem essas, através de dinâmicas, através do reconhecimento do que é a violência, né? Seja ela uma situação de abuso ou mesmo violência intrafamiliar, que é o nosso maior índice hoje de atendimentos, de riscos que a gente chama, né? Que vem para atendimento no CREAS, é a violência intrafamiliar. E aí ela acaba perpassando a violência e o abuso sexual, por muitas vezes. E as formas que a gente recebe essas famílias para atendimento são via encaminhamento. A gente sim tem portas abertas para busca espontânea, né? A família pode buscar o CREAS, vendo a necessidade, mas a maior parte dos atendimentos são via encaminhamento do Sistema de Garantia de Direitos e internamente, né, via serviços da assistência. Então, a gente recebe encaminhamento do MP, do Judiciário, através da Vara de Infância e Juventude, do Conselho Tutelar, né? Enfim, de todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. E, né, eu acho que o nosso maior desafio atual é um contexto, né, onde a questão dos limites, da autoridade, não há mais muito pudor ao cometer um ato de violência. Então, a vida se torna banalizada. Isso é muito preocupante. A gente tem visto no CREAS, isso é uma pesquisa
meio que empírica, assim, né, da equipe, que a demanda não tem aumentado numericamente. Isto não. Mas os casos que vêm para a gente atender têm vindo mais complexos, com situações mais agravadas, né? O que e aí nos deixa sem muitas perspectivas durante o atendimento, né? Eu acho que é importante também clarificar que o CREAS, ele atende juntamente com as outras políticas, necessita dessa interlocução com as demais políticas, inclusive com apoiar a saúde, especificamente a saúde mental, né, para poder ter resultados mais eficazes no seu trabalho. Então, precisa muito dessa interlocução, porque a gente atende a questão do risco da violência no âmbito da assistência social. Então, vai se dividir nessa questão da violência intrafamiliar, negligência, exploração sexual, trabalho infantil, né, também há casos que a gente atende, todos que são respaldados pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, questões assim onde há questões de manejo, né, o adolescente com conflito ali com os pais, a gente acaba que faz a escuta por muitas vezes, mas não insere em acompanhamento, porque aí acaba não caracterizando, né, uma situação de risco no âmbito da assistência. Mas hoje é esse o serviço que o município, o principal serviço, né, que o município oferece através dos CREAS. Hoje nós temos 2 em Caxias. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que abriu um CREAS na região sul, lá no bairro Cinquentenário, que atende toda a região sul. E o CREAS Norte, que fica ali na 20 de setembro. A gente, enfim, deixa aqui o convite para quem quiser conhecer um dia. A gente está sempre à disposição para recebê-los. Temos cartilhas para disponibilizar para mais informações também. E, enfim, fico aberto para perguntas, assim, acho que basicamente era isso em relação à FAS. Obrigado, Franciele, diretora da FAS. Nós iremos passar para o Conselho Tutelar, para a nossa conselheira Rosane Fórmulo. Também, se quiser dividir teu tempo, que a gente não está cronometrando com teus colegas aqui presentes. E depois está aberta a inscrição de forma voluntária, tá? Quem quiser se manifestar tem que ser aqui da tribuna, porque como está sendo passado, está sendo gravado, na verdade, esse programa, e vai ser reprisado por diversas vezes durante esse período da TV Câmara, né, tem que vir até o microfone aqui. Mas é à vontade, eu gostaria que as pessoas pudessem contribuir para quem está em casa, porque a gente viu teus dados ali que tu colocaste para nós, 339 em 2015 e 376, né, em 2015, né, e 376 em 2016. E é preocupante porque, de vez de diminuir, esse número aumenta. Então, quantas crianças sofrem em silêncio por causa, talvez, das pessoas que não têm informação. E eu resolvi fazer essa audiência pública primeiro, porque a vereadora Ana Corso fez essa audiência no passado, e alguns amigos e amigas, colegas da rede municipal e estadual que comentam comigo que não sabem como chegar até o serviço de apoio à criança. Então, por isso que é importante que todos se manifestem, né, tirem suas dúvidas, para que o pessoal que também está em casa nos assistindo possa, talvez, quantas crianças estão sofrendo em silêncio ao lado da nossa casa e a gente não sabe como chegar até esses recursos, Conselho Tutelar, da Rede Apoiar, da FAS. Então, é importante nós nos manifestarmos. Só tem que ligar. Puxar para cima. Alguns pacientes me relatam que conseguiram conversar depois de ter visto na televisão uma propaganda ou algum programa sobre isso. Então, por isso que é fundamental. Passo a palavra de imediato à nossa conselheira tutelar, Rosane Fórmulo. Bem, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação especial à Eduarda, a Leonardo e ao Ezequiel, que são os 3 adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SOS Vida, que estão nos acompanhando hoje como protagonistas da sua história, né? E acho que é muito importante a participação dos adolescentes nesses espaços de discussão, até para que adquirem conhecimento e que possam aqui ser os representantes dos adolescentes do nosso município nesse momento.
Obrigado pelo convite. Aliás, não, obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui hoje. E sei que vocês lá na instituição, certamente, aqui a gente tem o Juliano Iateri, o Juliano presidente Iateri, que faz parte da direção da associação, e de que esses adolescentes serão multiplicadores dentro dos seus pares lá no local, em levar a segurança e a necessidade que tem, né, que criança e adolescente tem de se vincular e de ter a coragem de trazer as situações de abuso, de maus tratos que possam estarem sendo vítimas e vitimizados naquele momento. Bem, como Conselho Tutelar, então, Norte e Sul, a conselheira Marjorie, que está lá também, em 2016 chegaram a nós somente 53 casos desses 300 e poucos casos que o Apoiar atendeu. E em 2007, até o momento, chegou até nós 27 situações de abuso ou exploração sexual, né? Então, que bom que também tem outros meios. 2017 até o momento 27 que chegaram até o Conselho Tutelar, né? Claro que tem outras portas de entrada, que é a própria Delegacia da Criança e do Adolescente, Vara da Infância e a 4ª Promotoria Especializada da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar, então, como um órgão de proteção à criança e ao adolescente vítimas de maus tratos, tem fomentado discussões em espaços e na conscientização da necessidade da denúncia chegar aos órgãos competentes para poder ajudar essa criança e adolescente e ajudar essa família na possibilidade de uma reestruturação e de uma vida melhor, né? A gente percebe pelos números que muito tem que ser feito ainda por nós, rede de atendimento, para que se possa chegar realmente a estes espaços. Através da conscientização, através de estar passando a segurança para os profissionais também, né? As escolas do município e do estado, elas possuem uma ficha de notificação escolar, que é um instrumento de comunicação da escola com o Conselho Tutelar, né? Sempre havendo a necessidade, sempre havendo a suspeita tanto de maus tratos como de abuso sexual, esse é um instrumento também de chegar até o Conselho Tutelar. A área da saúde tem como instrumento a SINANS, né? Que a SINANS ocorre o quê? Quando o profissional da área da saúde atender criança e adolescente e na sua avaliação, constatada a suspeita da situação, encaminha ao Conselho Tutelar também. Não é só o Conselho, chega em outros órgãos também. E recebemos muitas denúncias também do Disque 100, né? Então, são caminhos, são instrumentos de denúncias que a população tem em mãos também. Colega? Marjorie, quer contribuir? E a gente tem que atentar muito às mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente em 2017. 2017, se vocês estão acompanhando, e é importante que acessem o site do Planalto, porque nós não temos no município, até o momento, uma edição atualizada do Estatuto da Criança 2017, né? O Estatuto teve muitas mudanças. Agora, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a escuta protegida, que até eu estava conversando com a Janete. Nós precisamos organizar em Caxias do Sul uma capacitação para os profissionais de como isso deverá funcionar, que, como diz a escuta protegida, a ideia é de que a criança e adolescente vítima sejam escutados por uma equipe profissional e somente naquele momento, né? Essa escuta ela é protegida justamente porque é feita por profissionais, porque ela é gravada e não precisa a criança ser, a cada órgão que se reporta para levar a situação, repetir a sua mesma história e ser talvez vitimizada tantas vezes quantas vezes ela tiver que repetir. Então, acho que isso é importante, a gente precisa se apropriar dessas mudanças, né? Quem sabe, vereador, a gente possa organizar, né, a Câmara de Vereadores, Conselho Tutelar, apoiar, rede de atendimento, um momento de qualificação dos profissionais também, chamando os adolescentes para discussão das modificações do Estatuto da Criança e do Adolescente e se qualificando.
Boa tarde a todos. Meu nome é Gilmar, representante também do Conselho Norte, juntamente com as colegas Rosane Fórmula do Sul e Marjorie, também do Sul, né? A gente quer agradecer esse trabalho em conjunto que foi feito já desde o ano passado, através também da vereadora Ana Corso, e esse ano aqui contigo, né, Rafael, que não deixa de ser e é muito bom para toda a sociedade, porque com certeza, orientações como trabalhos preventivos, né? Nós gostaríamos muito de ter possibilidade também de fazer mais trabalhos voluntários, preventivos, né, de esclarecimentos e auxílio como esse que está sendo feito, mas às vezes a gente nem consegue, por ter mesmo nós ser só em 10, né, só 10 conselheiros para toda Caxias. Mas a gente agradece, né, em nome do Conselho Norte, eu quero deixar o meu apoio, né, o nosso apoio de todo o Conselho Norte aqui, parabenizando por esse trabalho que está sendo feito, né, que é esclarecimento, e também toda a rede que nos apoia quando a gente faz os encaminhamentos, né, que pode nos auxiliar, né. A gente sente também que se tivesse mais profissionais também favorecia a nós, né. Mas a gente faz o que pode, né, e agradece mais uma vez em nome do Conselho Norte e Sul também a esse maravilhoso trabalho de prevenção a essa situação que nós estamos convivendo. Então, só para contribuir, eu estava escutando, enfim, né? Eu acho que nós temos que estar mais atento para essas situações, principalmente de abuso sexual, porque ela é uma questão muito silenciosa, né? A criança, essa criança ou adolescente, às vezes anos em sofrimento, calada, por medo, não consegue muitas vezes o apoio ou a abertura com seus familiares para estar falando sobre o assunto. E como nós vimos pelos dados, esse abuso sexual, né, que nós estamos falando, ele ocorre principalmente dentro da casa, né, o abuso intrafamiliar. E então a criança ela se sente insegura, desprotegida, se contar para a mãe, ela se sente culpada, que muitas vezes pode estragar o relacionamento, o casamento, e aí se sente culpada por essa situação que ela está vivenciando. De vítima passa a ser culpada. Esse é o sentimento que a criança ou adolescente tem. Muitas vezes ocorrem também das meninas, principalmente as meninas adolescentes, por estar numa idade, enfim, de namorar, que principalmente o padrasto, enfim, né, não rotulando, mas as meninas acham que, como elas estão na adolescência e nesta fase do namoro, isso dá o direito, ou foram elas que provocaram o assédio ou o abuso. E isso precisa ser conversado, esclarecido muito, que elas não são a culpadas, que não são elas que estão se oferecendo, que quem é o culpado e o agressor é, no caso, a pessoa que violentou. Precisamos, sim, toda a rede de atendimento, todos os profissionais, os pais, estar mais preparados para acolher essa criança, esse adolescente, escutar aquilo que eles têm, porque como eles não se sentem seguros muitas vezes dentro da casa para estar abordando esse assunto, eles vão procurar quem? O professor, eles vão procurar a psicóloga, a assistente social. Então a gente tem que procurar acolher, ouvir e saber identificar qual é a situação que está acontecendo e fazer uma abordagem qualificada. Muitas vezes, se essa abordagem ela é realizada de forma inadequada, a gente perde toda a situação. A criança não vai mais se sentir segura para conversar, para contar, porque muitas vezes a gente induz algumas questões. Eu estava lendo hoje daquela situação da adolescente, né, que ocorreu o abuso coletivo. Ela passou por uma entrevista, né? E ela acabou mudando todo um discurso porque ela foi rotulada, ela foi julgada e de vítima passou a ser a culpada.
né? Como eu estava falando anteriormente. Então, se o profissional não souber fazer uma boa escuta, uma boa acolhida e uma abordagem e saber identificar a situação, porque muitas vezes nem nós temos propriedade do assunto, então como vamos fazer uma abordagem com qualidade? Então, a gente tem que se qualificar. E essa questão da escuta protegida, eu acho que ela é urgente. A Aline, do Instituto Filhos, comentou que no fórum até acho que existe isso, né? Mas a gente, quanto conselho tutelar, nós nos questionamos, porque, na verdade, não somos técnicos nesta área para estar abordando e identificando essas situações. E nós, muitas vezes, temos que conversar com a criança, fazer alguns questionamentos, né, para posteriormente saber se encaminhamos ao apoiar ou se é uma situação de CREAS. Então, nós passamos recentemente também por uma capacitação com a apoiar, porque é importante nós estarmos fazendo formações continuadas e nos reciclando, porque como abordamos frequentemente essas situações, nós nos deparamos quase que todos os dias com essas situações, então nós temos que ter qualificação para estar conversando com eles, para poder identificar e fazer uma abordagem qualificada. Eu reforço, então, os profissionais da rede também precisam de capacitação para poder estar identificando e não julgando ou rotulando ou fazendo com que a criança de vítima passe a ser culpada, né? Isso nós enxergamos muito. Procuram a escola, procuram os professores, os profissionais, e muitas vezes, então, foi porque talvez tu provocou, porque tu estava com um short muito curto, tu não deveria ter andado de toalha de banho dentro da casa. Então, isso é cultural, né? E a gente precisa mudar um pouquinho esse pensamento. Obrigada. Obrigado pela contribuição, Major. Pode ficar na mesa também, se quiser. Alguém gostaria de se manifestar de início, por favor? Só fala o nome completo e a entidade que está representando para ficar salvo. Meu nome é Elaine Prigol Rosa. Eu coordeno a ENCA e também faço parte do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente e sou representante de Caxias do Sul no Comitê Estadual de Erradicação da Violência Sexual e violência e exploração sexual da criança e do adolescente. Eu queria dizer para vocês que eu tenho uma ansiedade muito grande, porque Caxias não se mexe, porque a gente recebe as situações, mas a gente não tinha que estar aqui falando sobre essa questão do remédio. A gente tinha que estar antes, porque eu não sei, gurias, aqui, mas se uma criança não estivesse em casa, exposta a determinadas situações, ela correria menos riscos. Mas Caxias falta muito serviço. Faltam muitos serviços de convivência, faltam muitos outros serviços que poderiam inibir um pouquinho isso, né? Todas as coisas que o pessoal falou está corretíssimo, inclusive a inversão, né, de culparem a menina ou o menino pela exposição, mas, na verdade, quem é o adulto? Né? Mesmo que exista qualquer tipo de comportamento a discutir, mas quem é o adulto? É o adulto que tem que saber que não deve fazer isso, né, Janete? Então, assim, Porto Alegre, através do Comitê Estadual, ele faz muitas campanhas para evitar a exploração sexual, que é um dos trabalhos, é a forma de trabalho infantil mais... é a pior forma de trabalho infantil, que é a exploração sexual, que se dá muito nos postos de gasolina, que se dá muito nas rodoviárias, que se dá muito em muitos lugares onde tem uma passagem muito grande de pessoas, tem isso. Caxias do Sul tem muito disso. Nos bairros, escondidinhos, sem a gente perceber muito, tem muito disso. Aonde as meninas, os meninos, eles são explorados, sim. São explorados, sim, só que não aparece, né? Então, eu acho que Caxias precisa se movimentar mais, precisa formar uma comissão, porque o comitê é estadual, mas precisa formar de novo uma comissão, porque a gente até fez tentativas,
né? Mas daí as coisas vão esbarrando. Inclusive eu, que faço parte do comitê estadual, não estou mais indo a Porto Alegre porque eu ia subsidiada pela FASE. Agora eu não estou mais sendo subsidiada pela FASE, então nem eu e nem minha suplente, que é a Gabriela, não estamos podendo ir. Sei lá, eram 2 municípios do Rio Grande do Sul que se faziam presentes no comitê estadual. Não estão mais conseguindo. Nós podíamos trazer as campanhas para cá. Inclusive, eles estão tentando fazer uma campanha a nível de comunicação dentro dos órgãos públicos do Estado, né? Onde a Caxias poderia, e até teve um período onde aparecem, né? Mas temos que nos mexer, né? Obrigada. Já deixo uma sugestão à nossa TV Câmara, não sei se está aqui presente, a Melissa, se vocês tiverem aquele vídeo do Disque 100 para fornecer para nós exibir nos intervalos, daí depois a Melissa contata com alguém que vocês tiverem aquele vídeo lá para a gente poder já disponibilizar, né? Com a Melissa. Maria Justina Ramos, professora da Escola 19 de Abril, no Cidade Industrial. Lá, a realidade é de muita vulnerabilidade social e exploração sexual. Só que a escola faz a comunicação, faz as fichas de FICAI. A SMED está indo fazer uma assistência, foi ontem e vai mais 2 quartas-feiras. Só que a menina principal, que deveria estar presente, ela já faz 2 semanas que não vai. Ela não vai porque ela está com um caminhoneiro que levou ela e ela não está indo. A mãe sofre uma questão assim, ó. Ela tem um filho cadeirante, ela já tem muitos encargos, então eu vejo assim que também não adianta eu querer crucificar a mãe ou exigir da mãe. Mas o que a gente vai fazer? Cadê esse adulto? Quem é essa pessoa? Se vai ser feita uma investigação, como é que poderia ser feita? Porque ela não está vindo à aula, ela está repetindo o ano, e a gente teve uma prova até para ver se ela tinha possibilidade de passar para o ano seguinte, mas ela não apresentou porque realmente faltou aula. Ela tem 14. E tem um outro caso de uma menina que é essa que eu comento, está no 7º ano repetindo. A outra é do 6º ano, com bastante dificuldades. Eu dei aulas de apoio, tanto para uma quanto para outra, sempre incentivando, mas a questão mesmo vem já de problemas, né, na família. E ela também foi morar com um namorado, não está mais indo à escola. E já teve caso anterior de que foram feitos todos os relatos, todos os encaminhamentos, e aí tudo se perdeu, porque acabou a menina indo para outro município, foi para Vacaria, então zerou tudo. E aí? A gente tenta fazer, chamar a mãe, acho que não é por aí, mas e como resgatar? Como puxar? E tem mais casos que talvez a gente nem saiba, ou que eu não esteja sabendo. Quero te parabenizar a tua coragem de sair lá da Cidade Industrial e vir aqui expor essa situação. Te parabenizar a tua coragem de vir aqui expor essa situação gravíssima, né, que não é nenhum aluno, nem 2, são mais, como a senhora mesmo coloca. Isso é em uma única escola. Imagina as outras escolas que foram convidadas para estar aqui presente. Que, inclusive, a professora que me cobrou, que também me motivou, convidei, ela disse, vou fazer a reunião, gostaria que você estivesse presente. Então, quantas crianças... Parabéns, prof. Não sei se de imediato o conselho ou a FAS gostaria de responder só esse questionamento dessa prof. Acho que posso. Eu posso falar um pouquinho sobre a parte de... Eu entendo que uma mãe que tem um filho cadeirante possivelmente não tem um companheiro para auxiliar e tem que dar conta da casa toda e da parte financeira,
ser provedora, eu entendo, mas o responsável pela criança e pelo adolescente até ele completar 18 anos é a mãe. Então, ela tem que, de alguma forma, até com o apoio dos órgãos daí, né, fazer pelo menos o BO de desaparecimento da criança para o delegado, então, fazer os encaminhamentos, né? Então, não pode ser a partir de outro órgão. A mãe, como responsável legal, né, precisa fazer, no mínimo, o BO. E depois o processo segue. Por ser criança, né, independe da vontade da mãe. Entrou na delegacia, o processo vai seguir. É que você colocou do artigo do ECA que a escola deve denunciar. Sim, deve denunciar. Mas posso contribuir? Quando a escola identifica situações, né, de maus tratos, negligência, enfim, existe o instrumento que é a notificação escolar. Primeiramente, a gente sempre pede que a escola, identificando a situação, possa sim estar chamando os responsáveis. Pode ser feito este movimento, né, de conversa com os pais, saber o que está acontecendo, aonde que a menina está, que não está vindo para a escola. Isso pode, a escola tem essa liberdade de fazer esse primeiro movimento. Se não surtir um efeito, enfim, ou surtindo um efeito, mesmo assim, tem que ser comunicado o Conselho Tutelar, é um dos órgãos que podem ser acionados, preenchendo a ficha de notificação escolar, e a FICAI pela questão das faltas, né? E, olha, eu estava olhando os dados aqui do Conselho, exploração sexual nós não temos, porque a escola encaminha a ficha de notificação escolar para a Secretaria Municipal da Educação, a Secretaria Municipal faz, então, essa filtragem, né, pela assessoria pedagógica, e, posteriormente, a Secretaria que encaminha ao Conselho Tutelar. Até a Rosane fez a contagem das denúncias, das informações que chegam até nós, de exploração sexual em 2016 nenhuma, e 2017 nenhuma. Então, tem que ver o que aconteceu. Se a escola encaminhou, aonde que está essa notificação? No Conselho não está. Né? E essa questão da exploração sexual, da menina ter fugido, ou do cara ter levado a menina, né, junto, a mãe precisa, como a Janete falou, fazer o boletim de ocorrência, né? Porque a investigação, a localização e a penalização deste senhor é feito através do inquérito policial, né? Se não houver este momento, realmente não vai acontecer nada com ele. Ele vai continuar fazendo não só com essa menina, como com outras também. Por isso que o que precisa é a conscientização dos movimentos que devem ser feitos, né, para que haja uma penalização e uma proteção dessa menina. O Conselho vai aplicar as medidas de proteção à criança ou adolescente. A penalização daí do agressor, da pessoa que está convivendo com esta adolescente, aí é na delegacia, com a polícia, né? O Conselho não é um órgão punitivo, ele é protetivo. Então, são dois caminhos. E aí, todo mundo vai ter que fazer a sua parte, né? Conselho Tutelar, SMED, delegacia, enfim. Então, te aconselho, de repente, a gente pode também sentar depois, conversar, tu passar o nome dessas alunas e a gente também pode ver onde que está essa comunicação. Mas exploração sexual é uma coisa que não chegou até o Conselho Tutelar no momento. Isso, com certeza. Obrigado, Majulia. Não, tá. Eu me chamo Tainara, eu sou assistente social da CIPAV, da SMED. Trabalho com as FICAIs, né? E a questão, por exemplo, da infrequência escolar, né? Quando se preenche uma ficha de FICAI, né? A escola tem toda uma RAI. O que é a RAI? Que tem uma orientação para se fazer. Rede de apoio à escola. Então, no primeiro movimento, é a escola, através da sua RAI, que deve procurar saber por que esse adolescente, ou essa adolescente, ou essa criança não está frequentando a escola. Esgotadas essas possibilidades e esse estudante ele não retorna para a escola vai lá na RAI, que é na FICAI online, e encaminha para o Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar, muitas vezes, no sábado, faz um mutirão, né, Marjorie? Inclusive, no dia 24 de abril, nós fizemos um mutirão e nos reunimos e já estamos com o Dr. Leoberto, né, e com o MP, justamente porque nós temos sim um alto número de FICAIs, né, mas todos nós estamos em parceria tentando dar conta de todas essas FICAIs, e por isso que é importante que essas RAIs lá na escola funcionem. Esgotado isso, o Conselho não consegue trazer esse adolescente para a escola, aí o próprio Conselho encaminha para o MP. Praticamente todas as segundas, ou é uma segunda por mês, eu não vou saber com precisão informar, existe audiências do MP com essas famílias, né, para quinzenais, isso, para que essas famílias elas possam se responsabilizar de enviar esse estudante novamente para a escola, tá? Boa tarde, eu sou Elaine, eu sou assistente social no Serviço Social junto com a Tainara no setor Interligar. Este ano, todas as fichas de notificação têm passado por mim antes de ir para o Conselho Tutelar, mas têm sido direcionadas para o Conselho Tutelar em função... Por que tem passado pela SMED? Em função do número de conselheiros, isso foi um acordo que a gente fez, né, enquanto Secretaria e Conselho Tutelar, entendendo que em muitas situações, como temos uma equipe técnica lá na SMED, a gente possa atender e chamar as famílias antes de encaminhar para o Conselho Tutelar. Porque a ficha de notificação, muitas vezes, ela vem... tem no artigo 56, tem os artigos que vocês citaram ali, o que tem que ser notificado, mas tem vindo questões de negligência, quando são questões de vulnerabilidade, que não é questão que a gente entende que tem que encaminhar de imediato para o Conselho Tutelar, que a gente pode acessar a rede de apoio antes, né? Então, tem passado por mim. Estamos fazendo um trabalho na 19 de abril, iniciamos ontem, eu e o colega psicólogo Vinícius, com relação a este encaminhamento, este questionamento específico. Talvez a forma do encaminhamento, a forma como tem chegado da escola, não tem chegado desta forma, porque a gente atendeu uma família que tem suspeita de abuso, enfim, na Rota do Sol, foi encaminhada à DPCA, por isso não foi para o Conselho Tutelar, foi encaminhado direto à DPCA, que eles não estão aqui no momento, mas a gente tem que cuidar com a forma como vêm os encaminhamentos que a gente recebe, porque realmente o que é suspeita de abuso ou violência, a gente manda por e-mail de imediato para o Conselho e faz contato. Eu e a Heloísa temos feito contato direto e já encaminhamos. O que não vai de imediato são questões de indisciplina, questões de normas de convivência. Estas questões a gente tenta filtrar para não sobrecarregar tanto vocês. Mas abuso e violência a gente tem mandado de imediato. Tanto que eu recebi uma situação de abuso e já comuniquei o Gilmar e no outro dia ele já chamou a família. Então, assim... Talvez a forma como veio a ficha de notificação, eu sei quem é a menina, eu estou com o encaminhamento dela e vou retomar, mas talvez não seja esta forma que tenha vindo, né? Então a gente precisa rever este caso específico. Então assim, a gente já está dando andamento nisso, já está encaminhando para atendimento, mas não me recordo agora como está a forma no encaminhamento, mas não me recordo também da palavra... de abuso, de suspeita, porque senão já teria ido de imediato. Então, a gente precisa também retomar isso, prof, e vamos retomar com a escola também, tá? Esta é a nossa contribuição, então. Eu acho, para finalizar, eu acho que, assim, muitas vezes, e por isso que é tão importante a gente capacitar a nossa rede para saber escutar, saber identificar, porque muitas vezes, sim, o professor, ele tem, sim, medo de colocar uma situação que não seja real, de se comprometer, tem medo da sua integridade física lá na escola, tem medo que isso vaze, daqui a pouco vou para o Conselho Tutelar, me chamam lá para o Conselho Tutelar ou na DPCA, e eu sei que foi a escola que me denunciou e muitas vezes eu vou lá querer agredir, né, o professor, o diretor. Então tem essa questão de melindre, sim, das escolas. As escolas, elas estão numa situação também de vulnerabilidade, porque são elas que lidam direto,
né, com a família lá. São elas que estão diretamente lá enfrentando todos os dias essas famílias, né? Então, existe também, é muito importante que se faça isso. Eu acho que o que a Elaine do ENCA falou é bem interessante. Hoje, nós, o setor psicossocial da ISMED, a gente se vê muitas vezes de mãos atadas, porque Caxias tem uma gama limitada de serviços, né? Nós não conseguimos fazer todo aquele acompanhamento que CRAS e CREAS necessita fazer. A gente sabe que hoje, na minha concepção profissional, tem um pequeno número de CRAS e de CREAS e tem um pequeno número de conselhos tutelares para a nossa população. Então, fica muito difícil trabalhar com uma rede, é um cobertor muito curto para todas as demandas que tem. Só te fazer uma pergunta, já que está aproveitando, também chegou o conselheiro Paulo Inda aqui presente. Seja bem-vindo, Paulo. Tanto a FAS, tá? Mas aqui eu vou incluir os três: a FAS, a Rede Apoiar e os conselheiros tutelares, tá? São convidados para alguma reunião de diretores para mostrar o trabalho que é feito, a questão, por exemplo, uma palestra dessa já foi feita com os diretores das escolas? Nós estamos hoje, nós trocamos de gestão também, né? Sim. Como todos os setores. Por coincidência, essa semana nós tivemos a coordenadora do Apoiar, né? Que falou primeiro para os nossos assessores, tá? E tivemos também o Joigler da DPCA, que também falou primeiro com os nossos assessores. Então, nós, se não me engano, me corrija, Janete, mas a Dani já falou para estender isso para os nossos diretores. O que acontece? Reunião, né? Isso. O que acontece? Esse ano vai ter eleição de diretores, né? Então, eu não sei se esse primeiro movimento vai acontecer agora ou após as eleições de diretores, porque vai trocar também essa pessoa. Numa troca de gestão, a gente já sentiu que sim, que nós temos essa necessidade e precisamos. O ano passado, nós fizemos alguma formação em nível de serviço social, né? Com o pessoal. Trocando de gestão, a gente já está fazendo esses movimentos. Já fizemos uma reunião com a Heloísa, né, Teles, que é da FAS, que é da... Isso. Então, a gente tem tentado retomar essas questões da rede, né? Isso, vamos ter também uma... Isso. Dia 28. Isso. Eu só sugeri que não fosse feito somente com diretores. Muitas vezes, né, a informação não chega na ponta e muitas vezes esses alunos, eles vão conversar com o professor, que é o que está dentro da sala de aula, que ele tem mais vínculo e confiança. Então, não sei se não seria de pensar num grande evento, num bloco M, de repente, da UX, e chamar equipe diretiva, coordenação pedagógica, e professores. Eu acho que seria bem oportuno e fazer uma capacitação maior para que chegue a todos os envolvidos. Um debate, exatamente. Eu concordo, e o público mais difícil de a gente atingir é o professor, porque ele não tem o direito de sair da sala de aula, ele não pode fazer nada no seu horário de expediente, as capacitações deles não podem ser, e todos têm família e outras atividades, então fica difícil para eles poderem participar. E é o professor que vê o primeiro sintoma, né? E é o professor, ele precisaria sim ter essa possibilidade. Boa tarde, então, boa tarde a todos. Então, eu sou a Inês Souza, quero cumprimentar o Rafael e cumprimento todos os colegas de mesa. Assim, a quarta CRE, neste momento, eu estou, né, vou falar porque senão as pessoas acham que ainda estou em outro espaço. Eu estou representando a 4ª Coordenadoria da Educação. E essas problemáticas são as mesmas em todas as escolas, em todos os lugares. E a violência está tomando cada vez mais, né, proporções diferentes. A gente agora é baleia azul, é bullying, é abuso, é assédio. São de todas as formas, cada vez mais com proporções
mais sofisticadas, né? Então, assim, eu quero a 4ª coordenadoria, nós temos implantado também a CIPAV em todas as nossas escolas, como as do município também. A gente trabalha, a gente tem uma ligação, a gente tem com as escolas, tanto do município como do estado, mas eu quero reforçar aqui a necessidade, sim, da capacitação e da orientação para os profissionais que atuam lá no dia a dia, as próprios professores que estão lá no dia a dia. É importante, sim, os diretores têm que estar junto, né, para o SOI, a assessoria, fundamental, mas os professores que estão lá no dia a dia, acontece o fato lá, muitas vezes a pessoa não sabe, não se deparou sobre, é nova para ela aquela situação e ela encontra dificuldade às vezes de fazer os encaminhamentos. Então é de suma importância a gente fazer uma capacitação, sim, um seminário, não sei como, unindo e reforçando a rede escolar. Porque é lá onde acontece, o fato é lá na escola. Então, tem a rede de apoio, né? Que essa rede seja fortificada com tudo que puder ajuntar, né? Tudo que tiver lá no bairro, onde está localizada a escola. Os pais, o Círculo de Pais e Mestres, os equipamentos sociais que tiverem no local para se juntar com a escola para ter mais força, para estar de olho em tudo que acontece, porque às vezes está acontecendo um fato, tem o traficante lá na porta da escola, né? Mas se os pais verem, se é uma escola que todos estão juntos, unidos, ver uma coisa diferente lá, tem como... mas isso tem que ter junto daí Ministério Público, toda a rede, tanto a rede escolar como também os órgãos de proteção e os órgãos que realmente têm condição, né, de estar, a polícia, de tomar medidas efetivas, porque senão fica só ao nível escolar e a gente sabe que é difícil e daí as coisas não evoluem. Então, assim, eu acho que também, agora que com as modificações do Estatuto, do ECA, é importante, sim, essa capacitação tem que vir, porque se a gente quer, não temos, como foi falado aqui, atendimento suficiente para todos, não temos conselheiros suficientes, mas podemos fazer, sim, melhorar a situação lá no local. Né? Lá onde está acontecendo o fato, lá na escola, ter uma visão diferenciada disso. Quando acontece uma coisa, eu já sei para onde encaminhar, agilizar, porque os malandros, os traficantes, eles estão ali ligados, eles estudam os adolescentes para poder, eles sabem qual é a vítima mais fácil para pegar. Então, se a gente, nós como... professores, como educadores, não estivermos preparados, a gente está perdendo sempre para eles. E isso a gente não pode deixar que aconteça. Vamos se unir, eu acho que é nesse sentido de unir para que a gente possa evitar, trabalhar com a prevenção. Obrigada. Obrigado, Inês. Quem mais gostaria de se manifestar? Pode, por favor. É livre, pessoal, tá? Qualquer contribuição é bem-vinda. Cumprimento a todos da mesa, cumprimento também os colegas. Meu nome é Luciane, sou diretora da Escola Adventista de Caxias do Sul. A rede de escolas adventistas e também a Igreja Adventista tem uma bandeira bem forte sobre abuso. Não sei se os senhores já conhecem o trabalho que se chama Quebrando o Silêncio. Está no nosso calendário, tanto da igreja como no nosso calendário também da escola. O ano passado tivemos uma concentração na Praça Dante e está também agendado agora no mês de agosto. Nós usamos geralmente a penúltima semana do mês para trabalhar com os alunos, com os pais, com os professores. Conversamos também com a Janete também agora, também para ela se fazer presente, vamos fazer o convite. E também digo a vocês, né, que por mais que nós trabalhamos há 15 anos, temos essa bandeira, esse projeto, não quer dizer que estamos no caminho de perfeição. Somos falhos,
também temos as nossas limitações, mas nos colocamos agora, desde já, tanto para a quarta CREA como também para a SMED, para que os nossos alunos capacitados possam estar indo nas escolas, e é muito interessante que eles mesmos, nós trabalhamos com a liderança, trabalhamos com o projeto Líder em Mim, e eles todos temos um líder em cada turma, né? Tá uma liderança firme, como fosse uma chapa. Então tem mais ou menos 15 líderes em cada turma. Poderíamos capacitar esses líderes para que eles também fizessem presente, para estar em algumas escolas. Estamos nos abrindo, nos colocando à disposição, a Escola Adventista, para estar indo, e também juntamente com eles, com essa fala, eles se apropriando cada vez mais, poder falar com os colegas, porque é diferente quando o adulto fala e quando eles, no meio deles mesmo, com a linguagem deles, possam estar falando. Também deixo à disposição, já está no YouTube, um vídeo que nós fizemos. Também passamos para ele, treinamos ele, todos os nossos alunos, a partir de 10, 12, 11 anos, eles já assistem esse vídeo, que se chama O Silêncio de Lara. É um vídeo muito rápido, a gente sabe que a concentração deles é bem menor do que a nossa, mas tem 25 minutos de duração. Ele foi muito bem produzido, levou mais ou menos 7 meses para toda a rede adventista concluí-lo. E houve todo um setor de câmera, vídeo, música. Está muito lindo. Os nossos alunos ficaram emocionados. Conta a história de uma garotinha de mais ou menos 12 anos. E ela começa o abuso nela, relembrando essa história, quando ela tinha seus 6, 7 anos, por um avô, que não seja ser avô de sangue, mas casou com a sua avó. E há uma tentativa de abuso. E, a partir daí, ela convive com essa situação. Mas isso só se depara quando a diretora lá da Escola Adventista, foi filmado na Escola Adventista do Paraná, da Escola Adventista convida para que ela possa dizer por que ela está tão difícil, tão rebelde esse ano, né? E é a nossa onde começa todas as formas comportamentais diferenciadas, que aí é o sinal de alerta, como a colega colocou, realmente é algo muito silencioso, e é por isso que nós enfatizamos a palavra silêncio, né? Porque tudo é muito silencioso. Então, o filme chama O Silêncio de Lara, e o projeto todo esse contra o abuso chama Quebrando o Silêncio. No final de todos os folders que mandamos para os pais, para os alunos, para as crianças também fazemos, mas uma forma de uma revistinha em quadrinhos, né, da turma do Nosso Amiguinho, que também eles apresentam de uma forma bem diferente do seu cuidado do seu corpo, né? As pessoas que podem estar junto, mas brincando com desenhos para a criança pintar. Então a gente inicia assim essa fala lá desde os pequenininhos mesmo, de 4 anos, mas a gente intensifica com uma forma mais aberta para as turminhas maiores a partir do 5º ano, que são alunos de 10 até os 15 anos que nós temos na Escola Adventista de Caxias, que nós atendemos até o 9º ano. Me coloco à disposição, bem como a minha equipe, está junto comigo, a minha orientadora educacional, a professora Isaura, que atende toda a demanda da nossa escola, e nos colocamos à disposição para servir a comunidade caxiense. Ciane, parabéns pelo trabalho de vocês. Não somente da Escola Adventista, mas também de toda a juventude de vocês, através dos desbravadores, que fazem um excelente trabalho social, comunitário, né? Através da nossa juventude. Parabéns a todos vocês. Alguém gostaria mais de se manifestar? Eu gostaria de fazer algumas perguntas específicas, então, a gente passar a palavra para os encaminhamentos, tá? Primeiro, como denunciar, né? Isso daí é o óbvio, já foi falado, mas é bom frisar, tá? Como está a procura das escolas em cada setor de vocês, tanto na FAS, tanto em cada projeto, tá? E eu vi muita palavra, eu quero só me basear na questão da diretora da escola, mas eu vi muito, principalmente, de quem trabalha na área da criança e do adolescente, tanto da FAS, tanto do projeto de vocês, todos aqui falando da questão da falta de sintonia entre os órgãos para chegar lá no ponto final. E talvez, qual que é o ponto falho? É a burocracia? Ou é a falta de preparo? Ou, né, o que é que está faltando ainda para esse serviço estar funcionando plenamente? Tá?
Outra coisa, eu vi que o Conselho Tutelar levantou um dado de 27 somente nesse ano de 2017, 27 casos. Esse dado é os dados que chega até vocês também, que chega até a DPCA, ou cada um tem um dado diferente? Os dados do Apoiar, eles englobam os encaminhamentos do Conselho, do Ministério Público, da Delegacia e do Fórum. A Delegacia é o que mais encaminha abuso sexual. Todos os encaminhamentos chegam até vocês e vocês encaminham depois para os outros, é isso? Ou é vocês? Nós só recebemos. A gente tem que ter uma guia de encaminhamento de algum órgão do Conselho, da Delegacia, do Fórum ou do Ministério Público. Mas um professor, por exemplo, aquela prof ali, como é seu nome, prof? Desculpa, Maria, né? A Justina. Se ela quiser chegar até vocês, ela tem que passar primeiro por quem? Pela SMED, vocês, o Conselho Tutelar? Só para deixar claro, né? Porque as pessoas... O fluxo, como é que... O fluxo é Conselho Tutelar ou Delegacia da Criança e do Adolescente, né? Todas as situações que chegam ao Conselho Tutelar de abuso sexual, exploração sexual, certamente serão encaminhadas para a DPCA, para a devida investigação policial, penalização do agressor, enfim, e será encaminhado ao Apoiar em virtude do tratamento e minimização do trauma daquela criança, que é para lá que se encaminha. Sim. O Apoiar hoje está completo o quadro daqueles profissionais. Sim. Estão completos, tá? E o Disque 100, que é o órgão que denuncia, né? O número que denuncia, está funcionando? Chega as demandas até Caxias? Sim. Teve um tempo que parou, né? Aí no final do ano teve uma queda muito grande das denúncias que se recebia do Disque 100 e agora, aos poucos, está retomando isso. Talvez o problema do Disque 100, e isso a gente já falou em vários momentos, as denúncias são muito evasivas. Muitas vezes as informações não são verdadeiras, endereços não estão corretos, número de casas não estão corretos, então se acaba muitas vezes se perdendo a situação em virtude das informações que são repassadas pelo denunciante no Disque 100. Uma abordagem que eu quero fazer no que o Rafael falou é sobre o trabalho em rede. Não existe uma rede estabelecida, assim, um esquema, um protocolo, mas os órgãos estão se mobilizando para conversar. Há anos já eu participo, né? Então, quando é possível, a gente vai até o fórum, senta com a equipe do fórum para ver o que a gente pode estabelecer de fluxo melhor. A gente faz reuniões com o conselho, a gente faz reuniões na escola, faz estudos de caso junto, mas o fluxo ainda ele não se estabelece não por falta de vontade, nem porque a gente não tem interesse, porque sabe que trabalhar em rede é o que dá resultado, mas é que as demandas são tão grandes que para a gente conseguir um tempo para trabalhar na prevenção e em estabelecer essa rede é difícil. Quando eu tenho que participar hoje aqui, eu desmarquei 4 pacientes. E isso machuca, eu sei quem eles são, né? E eu talvez tivesse que estar lá atendendo eles. Então, é pela demanda excessiva, pela quantidade de trabalho que a gente tem que não consegue fazer isso. Mas, com certeza, todo mundo tem vontade, todo mundo se empenha para conseguir. E essa questão que a conselheira falou sobre o depoimento... Aqui a gente tem ainda depoimento sem dano, que é uma coisa anterior da escuta protegida. A gente foi, então, o mês passado, lá no fórum, e elas também têm esse desejo, né? Elas têm a vontade de que seja feito a escuta da criança uma vez única, ela vai ser gravada, degravada e vai servir de prova para a delegacia também. Então, tem que organizar esse espaço. Mas imagina o trabalho que é, né? Juntar toda a rede, fazer a decisão, ter a aprovação de sei lá quem, que vai ser um juiz, né, para isso. Então, é bastante trabalho. E a gente não consegue parar para fazer este trabalho, porque tem muita demanda. Eu acho que em relação à questão que você fala da sintonia da rede, isso, como diz a Janete, acho que não se deixa de fazer. Não é nenhuma crítica, né? É só questão para ver se realmente a gente... Sim. Né? Para que se perde algo no caminho, né? Porque daqui a pouco é que nem a prof, talvez uma palavra mal colocada naquele documento, sim, aquela criança, né? Até porque, Rafael, e graças a Deus, né, Elaine, Juliano e outros da rede de atendimento, está sendo retomada
em passos lentos, as reuniões da Rede Recria. Né? Nessa gestão municipal, agora tivemos somente uma reunião para fins de organização e esclarecimento para o gestor o que realmente é a rede da criança e do adolescente. E estas reuniões mensais estão fazendo faltas porque é um espaço de debate entre as instituições, os programas e serviços que compõem a rede de atendimento. Esse espaço mensal que se tem é justamente para se debater os problemas que a gente tem no nosso município na área de atendimento da criança e do adolescente. Então, que fica aqui, sim, a nossa crítica como Conselho Tutelar dessas reuniões que não estão acontecendo até o momento nessa gestão e que estão sendo retomadas. Entendo que a fase esteja retomando, entendo que ainda não foi composto, Elaine, o grupo gestor da Recria, que houve uma promessa na última reunião, que uma semana antes da reunião da Recria seria formatado o conselho gestor e não foi. A gente sabe que a Rede Recria ela não deve ser coordenada somente por uma pessoa ou por um segmento, e sim por um grupo gestor. Isso não está acontecendo, isso certamente prejudica também este diálogo entre os serviços e entre os programas. Esse diálogo acontece mais personalizado do que institucional, né? Muitas vezes, porque se conhece a Elaine, se conhece a Janete, se conhece a Diri, se conhece o Juliano, então se consegue dialogar entre pares, se conhece o pessoal da SMED, e se sabe, por exemplo... E por isso, e concordo com a Marjorie quando ela diz que tem que chamar todos os profissionais. Porque muitas vezes, quando vem uma representação, essa representação lá no seu espaço não repassa as informações para os profissionais que estão aí. Né? E isso a gente vê também nas reuniões de rede, com algumas representações que estão lá, que talvez, prof, não chegue lá na escola as informações, porque a multiplicação não esteja acontecendo pelos representantes da rede naquele espaço. Não sei se tu consegue todo o pique, né? Né? Então fica aqui o nosso pedido, né? A gente sabe que tem reunião marcada para o dia 9, mas aqui a nossa cobrança em público é a segunda. A primeira foi só para organizar e para a FAS poder entender o que realmente era a rede. Fica aqui, então, o nosso pedido em público, que esse conselho gestor da Recria seja composto antes do dia 9/6, conforme foi combinado na última reunião da rede. Eu gostaria só de... Na verdade, hoje a gente vive um momento de reformulações, né, em todas as secretarias e na FAS também. Então, claro, há uma necessidade de replanejar algumas ações, enfim. É claro que essa demora nos angustia, né? E há uma necessidade de que agilizem-se esses processos, né, de organização para as coisas começarem a ser postas em prática. A Rede Recria é uma desses espaços, né, que precisa de ações concretas, né, para a gente poder pensar, enfim, uma rede de prevenção propriamente dita, né, que essa questão da sintonia da rede, eu acho que uma das coisas que a gente peca e, enfim, e que ainda falta é isso, é uma demanda grande de trabalho, né, às vezes uma escassez de profissionais, ainda há uma defasagem, infelizmente. Né? Não é por falta de comunicação entre os pares, porque, que nem a gente diz, né? A gente pessoaliza muitas vezes por conta da demanda, enfim. Mas eu acho que essa rede tem que retomar o seu trabalho com ligações mais diretas e com que a gente possa pensar ações na prevenção, né? Porque aqui a gente falou bastante de haver uma capacitação para os professores, para os diretores, para identificar situações de abuso, de violência sexual, mas acho que, para além disso, a gente precisa de uma capacitação para prevenir esses casos, né? Para a gente não só remediar, né? Franciele, assim, olha, aqui está presente a vereadora também, nossa vereadora Pauliora, estava numa reunião da comissão
de saúde, né, que nós estamos intermediando a greve dos médicos também, que é outro caos para o município. Mas há de convir comigo, Franciele, que teve tempo de já também planejar uma reunião, até porque da equipe de transição de governo até hoje se passaram 8 meses. Né? 8 meses. Então, esse silêncio de Lara, professora Franciele, não se pode, professora diretora da Escola Adventista, Luciane, não se pode esperar. Porque quantas crianças estão sendo silenciadas por talvez, né, haver ainda esse período, quanto tempo ainda nessa... Então, concordo plenamente, é preocupante, gravíssimo esse tema que o Conselho Tutelar levanta aqui conosco. Nós vamos fazer um ofício da Câmara de Vereadores, tá? E vou encaminhar também a Comissão de Saúde, né? Vou encaminhar essa situação que a vereadora Pauliores faz parte, e também do enfrentamento da violência, que é presidido pela vereadora Pauliores. Acho que seria importante nós fazer pelas nossas 3 comissões, vereadora Paula, tá? Porque é gravíssima essa questão aí que foi levantada pela vereadora, pela conselheira tutelar Rosane Forno, porque até pensar, né? E outra, a pessoal da SMED, né, que vocês falaram, a reunião de diretores ontem, justamente onde está sentado a nossa coordenadora aqui da Rede Apoiar, a Janete, estava sentada a secretária de Educação, e ela disse que não tem nenhum planejamento ainda sobre as eleições dos diretores. E pelo que a gente sabe, é só no mês de novembro que possivelmente irá acontecer. E nós não podemos esperar chegar lá no mês de novembro para planejar uma reunião com os diretores ou com os professores. Tem que ser algo imediato, porque vai até o final do ano o mandato dos atuais diretores. E quantas vítimas, né, estão sofrendo de forma silenciosa? Quantas laras estão sendo silenciadas? Então, oi? Educação infantil. Também tem que ser incluído. Está incluído. Então, é essa sugestão que eu dei assim, de imediato, é gravíssimo. Vamos fazer esse ofício, vereadora Paula. Depois a senhora pode se manifestar, só concluir a nossa representação. Pode. Só a vereadora pode se manifestar depois. O senhor falando, vereador, dá a entender que não se tem reuniões com diretores. Não. Então, assim, existe um calendário de reunião de diretores, tá? Feito pela coordenação pedagógica. E eu quero deixar bem claro que dentro desse calendário, né, se reúne mensalmente, se tem reunião de diretores, sim, na SMED, tá? E sempre se tem também formações periódicas com esse corpo docente da escola, tá? Como são muitos assuntos bem complexos com relação a tudo que envolve um universo escolar, né? Talvez nesse momento, né, não tenha ainda uma pauta específica para o tema. Entendi. Tá? Então não é uma vontade da SMED, né? É algo que vem sendo levantado, sim, se for acordado, né, que esse tema precisa ser, mesmo antes foi uma sugestão pessoal minha falar da eleição de diretores, tá? Mas se é acordado, se fazer antes, né, e se fazer depois, né, por que não? Né, a SMED é aberta. Eu acho que tem legitimidade essa mesa que compõe tanto o Legislativo, né, Conselho Tutelar, a Rede Apoiar e a própria fase, e vocês, inclusive, nem que seja 10 minutos, introduzir esses dados, como os diretores procurar ajuda, porque, gente, a vereadora Paula que chegou agora, né, que estava nessa reunião, vereadora Paula, 339 crianças, tá, foram vítimas de violência ou abuso sexual no ano de 2015 aqui em Caxias, e 376 no ano passado. Que chega. É, isso é o que chega. A gente imagina e pode até perceber que o universo da verdade é bem maior do que isso, porque a denúncia ela ainda é evitada muitas vezes, o silêncio permanece muito tempo, então a gente acredita que o número é bem maior. Pode pegar. Só um minutinho, eu só peço aqui que, como está sendo televisionada, tá, a nossa reunião aqui, eu peço que fale no microfone, desculpa dizer. Pode falar, Paula. Só fala teu nome completo e a entidade. Bom, boa tarde. Boa tarde, Rafael Bueno. Meu nome é Paulo Inda, então, sou conselheiro tutelar. Eu só queria completar que tu falou na questão de capacitação, né? E a gente estava até comentando lá com a Elaine que, claro, que a capacitação é importante, mas mais importante que a capacitação é ter serviços, né? Que é o que falta no município de Caxias do Sul é serviços, né? E esse número que tu fala que poderia ser maior,
com certeza é maior, né? Com essas crianças que estão em casa por não ter educação infantil, por não ter serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Então, que são ambientes seguros, né? Que as crianças e adolescentes vão poder ter um professor, um profissional para eles conversarem, né? E as crianças que estão em casa, as crianças e adolescentes, enfim, que tem adolescentes que estão sem vaga em escola, a gente sabe, né? Inclusive hoje atendi um com 14 anos que está fora da escola desde o começo do ano, né? Que já está no Ministério Público, enfim, e continua sem vaga, né? Então, é só para completar, né? Dizer que o que falta, além de capacitação, é serviços, né? Porque nos últimos anos estão fechando serviços, né? Que é onde é a prevenção, né? Essa seria a prevenção. E aí, então a gente investe na alta, né? E não investe na básica. Então, cada vez nós vamos ter mais gasto com a alta porque a gente não investe na básica, né? Então é só complementar a fala. Manifestar, depois a fala da vereadora Paulina. Então, a questão que está sendo colocada aqui é o abuso sexual e a questão de adolescentes que estão sendo explorados. Aí eu vejo que por trás disso tem a realidade que eles vivem. Essa menina, por exemplo, que saiu com o caminhoneiro, ela está muito melhor do que em casa. Ela está tendo comida, ela está sendo vestida. Talvez até para ela tá mais tranquilo. Porque já aconteceu de quando ela, ainda antes de ter saído, ela foi tomar café na escola, que ela tem o prato limpo, então tem o café, tem o almoço. Os alunos da tarde almoçam e tem o lanche. Ela foi, estava com fome, tomou café, mas ela, de certo, tinha marcado alguma coisa e saiu. Então, o quanto que também não adianta, que nem eu falei da mãe, né, que já vive uma situação difícil, porque por trás disso tem toda a situação social. Eu vejo que a prefeitura tem investido, essas famílias serão removidas, vão para os apartamentos, mas falta estrutura, falta estudo. Essa outra menina que foi morar com o namorado, ela tem uma dificuldade imensa de aprendizagem. Então, precisaria também, além de ter esse olhar de evitar algumas coisas, de estar dando abertura para profissionalização, para alguns trabalhos manuais, eu não sei. Porque eu vejo também que, se eles estiverem envolvidos em algo que eles gostem, que eles se sintam bem, que se sintam capacitados, vai mudar bastante a realidade. Que é investir lá, que nem a FAS faz aquele serviço social. Que nem essa mãe, ela não tem muito o que oferecer. Então, o que a gente pode também estar oferecendo para essa família num todo, para essa mãe num todo? Obrigado, prof. Vereadora Pauliores. Boa tarde a todos. Eu estou chegando, quero mais escutar por enquanto, para depois me manifestar. Pois é. Então, eu vou pedir desculpa pelo meu atraso, mas é que não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E é um tema tão importante quanto esse, né? Esse nos sensibiliza muito por se tratar de criança, né? E jovem. Então, só o que eu ouvi, eu já estou de cabelo em pé. E não entendi muito por que não teve reunião ainda, senão já estamos no mês de junho, porque eu imagino que o fato de mudar a gestão, porque tem todo um corpo funcional que continua, né? Na verdade, a Rede Recria a Rede Recria é justamente formada por serviços governamentais e não governamentais, já constituídos, trabalhando, funcionando, se articulando entre si, né? E tentando dar conta de uma demanda que se tem. Ela tem um regimento próprio, aprovado e que deve ser seguido. Então, não tem muita... Não teria por que interromper. Não tem muito segredo para chamar uma reunião de rede, onde a gente possa sentar em círculo, não no espaço, e que todos da rede reclamaram na última reunião, que foi no auditório da prefeitura, que é um espaço que se tem no momento, mas ainda se tem o auditório anterior, é só querer utilizá-lo, está ainda lá, né? Tá, tem outro. Porque a rede, ela também precisa se enxergar, né? Ela precisa estar estabelecida num espaço onde a gente se enxergue, não sentadinho um atrás do outro e tal, porque aí tu não consegue manter um debate legal. Então,
Acredito que não é tão difícil, não. Mas está marcado uma próxima agora para o dia 9. Mas aí não chamando só a Rede Recria, chamando o Conselho Municipal do Idoso, chamando outros atores que não fazem parte da rede de atenção à criança e ao adolescente. Independente, não é crítica, o desafio é que a gente possa, né, a gente sabe, é natural que a cada 4 anos da eleição, mas os programas estabelecidos têm que continuar. Tudo nessa vida pode melhorar, faz parte, a melhoria constante faz parte da nossa vida, mas não pode interromper. Que quisera nesse espaço não tivessem crianças abusadas, né, gente? Seria ótimo, né? Há pouco a médica tinha uma pediatra na nossa reunião, ela contou que ontem ela atendeu um caso, que a criança estava toda contida, ela viu pela forma como ela estava examinando que era uma criança. Ela disse, mas tu encaminhou? Ela disse, encaminhei, eu não sei bem para onde. Então, não param os casos, né? Então, de fato, eu não sei exatamente o teor do ofício que tu falaste, mas não pode... A falta de continuidade, a gente tem que, eu já usei essa expressão várias vezes esse ano, né? A gente tem que consertar o avião voando, né? Numa gestão pública. Não tem como parar. Isso não tem lógica. Então, desculpem, de fato, assim, eu gostaria de estar aqui desde o início, porque esse tema é muito importante, mas, enfim, vou pegar, né? Conversamos entre nós. Vamos dar andamento, né, Rafael? Obrigado, vereadora Paula. Eu que agradeço. Sua contribuição é necessária e fundamental, vereadora, até porque a senhora trabalhou em hospital, sabe muito bem como que é, né, essa rotina aí das crianças que chegam violentadas, né, no hospital. Mas está aqui presente a Alda e a Inês, aqui, que também fizeram parte dessa rede de proteção à criança. Talvez seja importante, não sei se tiveram contato com elas, né, mas acho que elas se colocariam à disposição, com certeza, para estar ajudando, para estar auxiliando, sempre que possível, podiam estar auxiliando. Como? Pode falar um pouquinho? Eu já estou concluindo, tá? Mas... Eu não li rápido, eu só para dizer. Quanto à rede, até então eu era diretora da média e da alta complexidade e, por consequência, eu era também diretora coordenadora da Rede Recria. E é um trabalho fundamental, não envolve recursos financeiros. Então, eu estou estranhando não estar acontecendo, porque deixamos encadernado todo o funcionamento, como tu disseste, tem todo o documento, o projeto, que diz o que é a Rede Recria, como é que é formado, não entendi o porquê, né? A gente trabalhou meses e meses para deixar tudo organizado para quem viesse no nosso lugar dessa continuidade. Então, assim, eu lamento o que está acontecendo. Sinceridade não envolve recursos, então não é desculpa. Na verdade, eu gostaria até de salientar que, assim, houve um atraso, sim, né? Tem que ser considerado isso, essa demora, ela tem que ser avaliada, né, porque a Rede Recria é de suma importância, né, para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes também, além dos conselhos, mas assim, há interesse sim da gestão em dar continuidade, né? Estão sendo revistas algumas coisas, sim, né? A demora, ela é incômoda, com certeza, mas não é algo que vai ser barrado, que vai ser findado, isso não, né? A gente não tem nenhum parecer que diga isto. Mas outra questão que eu gostaria de salientar, até acho que respondendo a angústia da prof, né, que trabalha lá na ponta e está dia a dia no contato com essas situações, é que a FAS é um órgão, sim, importante para prevenção, mas a gente tem que lembrar sempre que é uma política, a FAS representa a política de assistência social e ela sozinha não consegue trabalhar e não vai dar conta de situações tão complexas quanto essas, né? Então a gente precisa retomar o diálogo e a interlocução entre as diversas políticas. Isso, acho que há uma vontade, ela é unânime que isso aconteça, mas assim, a gente pede aos gestores, né, aos vereadores, que apoiem, né, quem está trabalhando na ponta para que essa interlocução ocorra, né, em capacitações e em ações pontuais. Talvez um projeto piloto de prevenção, não sei, né? Mas isso, as políticas precisam se fortalecer conjuntamente para trabalhar
as famílias, porque sozinho realmente a FAS não vai dar conta, isso é fato. Desde já o apoiar sempre se colocou à disposição, a gente gosta de trabalhar na prevenção, na promoção, eu gosto de fazer o trabalho de promoção e prevenção, eu gosto de falar com familiares, eu gosto de capacitar os trabalhadores, então a gente está sempre disposto. Não pode chegar lá uma criança por busca espontânea, mas as entidades buscando ajuda, seja para tirar uma dúvida se isso é encaminhamento, não é, o telefone está aberto e a gente tenta atender todo mundo que tem necessidade com palestras, capacitações, cursos. Então, a gente fica à disposição. Quando eu falo da interlocução, eu me refiro a meios para, né? Porque o profissional, sim, ele tem essa capacidade, né? A gente busca isso, é um trabalho assim primoroso que é feito no apoiar, nos conselhos, isso é realizado, mas a gente precisaria de mais meios para isso, né? Talvez os profissionais que temos hoje não deem conta, né? Os conselheiros estão aí para dizer, né? Pouco conselho para a gente conseguir dar conta disso, né? A colega mesmo do apoiar dizia que angustiava deixar os pacientes lá sem atendimento, né? Então, assim, quanto profissional, isso existe, é um trabalho valoroso. Mas acho que a gente aqui, né, vem requisitar hoje e salientar sobre recursos para meios para a realização desse trabalho. É isso que a gente sinaliza e acho que levanta essa bandeira, né? Porque a questão profissional, isso temos profissionais excelentes e muito capacitados para realizar esse trabalho. Vereadora Paula, assim, ó, tem 2 pessoas que querem se manifestar ainda, tá? Nós estamos concluindo mesmo, só vamos abrir porque é importante a manifestação, a intervenção das pessoas. Tá? É o Juliano, tá? A senhora queria se manifestar? A Elaine, assim, mas Elaine, pode se manifestar. Só aqui no microfone, por favor. E o Juliano da SOS Vida. É só a questão da Recria, tá? A Recria, ela é paritária, é governamental e não governamental. No seu regimento diz que quem tem que ser o coordenador é a governamental, em função de ser governamental. Mas tem que se chamar o não governamental de igual peso para que este trabalho continue. Em janeiro, eu acho que foi em janeiro, nós do Fórum DCA, que somos as não governamentais, entregamos um documento na FAS exatamente pelo receio da quebra dessa reunião, dessas atividades. Porque elas são importantes, porque tem o governo e o não governo, que juntos estão conversando, estão debatendo, estão levantando situações. Eu acho que sim, pelo que me foi falado pela presidente e pela Ana, que é a diretora, né, da alta, né, da alta complexidade, que é quem coordena, elas disseram que vão continuar e tal. Só que o problema é assim, não deram importância devida. Eu já falei isso para elas. Não tem custo, gente. É chamar, reformular o órgão, o gestor desta rede, que é 50% representado pela governamental e pela não, se reunir, ir para a reunião, fazer uma reunião de círculo, né, e não uma reunião porque se for assim tem uma hierarquia e numa rede não tem hierarquia, uma rede se discute as coisas juntos, né, e não com, né, e então assim é só importância, sabe, é só assim em que lugar na fila foi colocado essa demanda, só isso. O vereador Rafael disse que isso era mais o Juliano, mas assim, ó, eu não entendi a colocação da Franciele, isso? Teu nome? Franciele? Em relação ao projeto piloto. Já não é um programa, pelo que tu acabaste de colocar, que só tem que dar continuidade, certo? Não. Ah, bom. Não, então... não me referia a Recria. Eu me referia a projetos de prevenção, né? Sim. Não está ligado, Juliano. Meu nome é Juliano, então presido da SOS Vida. Esse projeto piloto, acredito que, eu acho que já partiu, já se tem trabalhado muito isso.
E a gente tem que estar procurando de como salientar, como aprender, porque não só as escolas estão com problemas de como trabalhar com essas questões, mas as entidades. Que as entidades acho que atendem muito mais que as escolas, no sentido de trabalhar, porque lá nas entidades eles acabam se envolvendo muito mais. Não que nas escolas não tenha. Agora, se tem pessoas qualificadas, por que não passa isso dentro da rede, dos sistemas, para a gente ter essas informações? A SOS Vida esse ano se preocupou muito com a questão da sexualidade e vem trabalhando com os educadores. Até a primeira capacitação foi com você. E isso tem dado um resultado muito grande, porque partiu dos educadores de como trabalhar. Então, assim, ó, as demandas e tudo está vindo para quem? Para as entidades, para as escolas, a responsabilidade que se parte da onde? Para onde vamos, de que forma vamos fazer. Então, assim, não adianta criar mais um projeto piloto ou criar algo mais. É trabalhar com as pessoas que se tem e que imediatamente se trabalhe. Então, acho que eu deixo assim, ó, eu não queria falar sobre isso, mas não adianta criar mais modelos e mais coisas. Já tem pessoas dentro da própria rede, dentro das estruturas do município que se trabalham muito a questão da sexualidade. Por que não? Então, quem são essas pessoas e trazer elas para nós? Por favor, vem aqui só no microfone, por favor. Esse é de cortesia, esse teu tempo, viu? Na verdade, eu estava me segurando para não vir falar. Bom, meu nome é Marivanda, eu sou psicóloga, eu trabalho na Ação Social Aliança do Rio Grande do Sul. Nós temos 6 casas-lares em Caxias. Então, nós atendemos diretamente essas crianças que são abusadas, né? Porque, normalmente, a criança que é acolhida hoje, quase a maioria, não estou dizendo todas, mas na grande maioria passaram por abusos sexuais. Então, na verdade, a nossa instituição ela está desenvolvendo uma capacitação, né, que se chama Construindo um Lugar Seguro, que são para crianças e adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade social, em situação de risco. Nós já desenvolvemos 2 capacitações, então são 5 módulos. Só que os módulos, eles são independentes um do outro. Então, quem não participou do primeiro, do segundo, pode participar do terceiro, do quarto e do 5º módulo. Algumas pessoas aqui já foram, participaram, gostaram bastante, estão nos cobrando já os próximos. Quem dá essa capacitação é a Sandra Peno. Ela trabalha em Porto Alegre, me ajuda, Alda, e... na proteção especial, né, junto ao governo do estado, em Porto Alegre. Ela tem assim uma experiência e uma capacidade de passar, então, de como trabalhar a criança, o adolescente, como detectar o abuso de uma forma tão didática e gostosa que a gente fica o dia inteiro ouvindo ela e quando termina a gente diz que pena, acabou. Então, quem tiver interesse pode deixar o e-mail comigo, com a Alda e com a Rosane Rolim e a Alda são nossas coordenadoras, né? Então, estamos convidando quem tiver o interesse e gostaria, né? Nós fornecemos também certificados e o material da capacitação. Gratuito, sem nenhum custo. Normalmente, as capacitações têm acontecido no SESC, eles fizeram uma parceria conosco e estão nos fornecendo o auditório sem custo também. Tá bom? Muito obrigado. Só para título de encaminhamento, então eu vou propor, através da Frente Parlamentar da Juventude, Marjorie, queria falar alguma coisa que eu estou concluindo? Tá. Da Frente Parlamentar, a qual eu sou presidente, Políticas Públicas para a Juventude, tá? Que nós possamos elaborar em conjunto, tá? A gente tem o recurso das nossas comissões aqui da Câmara, eu já conversei com a assessoria aqui da Câmara, que nós pudéssemos elaborar uma cartilha orientativa, não sei, se tu tem pronto, a gente pode mandar editar aqui pela Câmara, tá? E também fazer, que é menos trabalho para nós também, né? Para nossa assessoria, a gente põe a realização, né? Da Conselho Tutelar, e que a gente possa distribuir aluno por aluno, tanto da escola, da rede pública municipal, e também da estadual e a particular, tá? Que nós possamos... Oi?
Isso, para assistência social, que nós, né, elaborássemos então essa cartilha, tu tem já que seja bem prática, né, uma cartilha, nós podemos elaborar, depois uma assessoria entra em contato contigo, então, Janete, tá, para a gente elaborar. Deixar então aqui quem está nos assistindo pelo canal 16 TV Câmara, né, que qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima através dos nossos conselheiros tutelares que estão aqui presentes. Já agradeço também a presença de vocês. E também Disque 100, que é o número, né, de forma que as pessoas podem denunciar qualquer ato de abuso ou violência sexual aos menores de idade. Faço um apelo, tá, à SMED, que faça essa reunião de forma urgente, tá, com os nossos diretores, que possam apresentar os diretores aos conselheiros tutelares, e os conselheiros tutelares aos diretores, né, aqueles que talvez não tenham proximidade ainda, a rede apoiar, também a FAS, colocar o serviço à disposição. A FAS, talvez tiver alguma dúvida ainda, algum apoio, né, que possa prestar. Tenho certeza que a Inês, a Alda ali se colocarão à disposição para trabalhar esse tema, porque 8 meses, Franciele, toda a disposição que tu tem, que eu acho que tu vai assumir junto com a tua equipe, mas 8 meses esperando esse atendimento não dá. Então, é uma crítica construtiva que a mesa faz, pontualiza, né? Não foi dito por mim, foi dito por quem trabalha diretamente lá na base com a criança e adolescente, que há uma falta de diálogo. Quem perde nesse tempo, nesse vácuo, são as nossas crianças e adolescentes. Que eu volto a frisar, 339 crianças em 2015 e 376 em 2016 foram vítimas de abuso ou violência infantil, é demais. E nesses 8, e é muito mais, né? O que foi consolidado. Então, eu encerro essa reunião de hoje preocupado com os dados, colocamos a Câmara de Vereadores à disposição para intermediar esse e outros assuntos, tá? E mais uma vez pedir para quem está em casa assistindo a gente que denuncie através do Conselho Tutelar, denuncie para a escola ou Disque 100 se tiver qualquer ato, né, ou alguma suspeita, né, de alguma violência, talvez na casa ao lado. Então, encerro essa reunião de hoje. Muito obrigado a todos que participaram, que contribuíram, né, e nos colocamos à disposição para essa e outras demandas da comunidade. Muito obrigado. Uma boa tarde.